família, vamos lá. Tá na hora do vídeo, basicamente duas materinhas, tá? Você não está me vendo porque estou te trazendo imagem, tá? De um alagamento, de uma enchente que deu lá em Akita. Olha só, então a primeira matéria vai ser sobre isso, sobre essa enchente que teve lá em Akita. Mas por que eu quis trazer isso? Primeiro para mostrar que tem locais no Japão que está um calor miserável, tá? Tá aquela secura total, e tem outros locais que estão tendo enchentes. E com isso você já sabe, esse local que teve enchente, se tinha campos de arroz perto, o campo de arroz foi... Então já sabe que vai ser mais arroz em caso que não vai entrar para a conta desse ano. Então, mais arroz que vai subir o preço. E, segunda matéria, a dica, né? Porque começou o TICAD aqui no Japão, começou hoje, tá? O TICAD, que é um, como é que fala assim, um congresso que eles fazem ali para desenvolvimento africano. Eu não sei porque que tem que juntar não sei quantos mil países aí para poder ajudar os africanos, tá? Nada contra, mas convenhamos, tá? Tanto que o Ishiba, se ele não anunciou, ele falou que ele ia anunciar 1,5 bilhão para fazer essa ajuda para os africanos. Então já sabe que o Japão vai, em vez de ajudar o povo aqui dentro com 1,5 bilhão, não, prefere dar para os africanos. Então por isso que eu falo que tem coisa muito errada nesse ponto, tá? E com isso os japoneses vão adorar, tá? Por quê? Olha só, dica designará 4 cidades japonesas como cidades natais de nações africanas. Então você já sabe que vai encher de africano nessas cidades. Vai ficar lindo. Os japoneses vão adorar, tá? Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa tá. Por que eu tô falando isso? Porque tem saído mais matérias, tá? Falando sobre, como é que fala, racismo. Eu gravei uma matéria, essa matéria já está na espera, tá? Aquilo que eu falei, como tem saído muitas matérias, para um vídeo não canibalizar a, como é que fala, a visualização do outro, eu dou com um certo intervalo. Por isso que os membros do canal, eles estão conseguindo ver os vídeos em antecipação. Então se você quiser ver todos os vídeos em antecipação, que já tá todos guardados lá, vire membro do canal, é muito baratinho, tá? É uma miserinha ali para você dar. É só uma questão de, como é que fala assim, de conformidade com o YouTube, porque o YouTube tem esse sistema para você se inscrever no canal e o sistema de membros. O membro você tem que pagar alguma coisinha ali, tá? Isso de acordo com o canal, como é que fala? Esse valor vai aumentar ou vai subir, ou vai diminuir, tá? Isso vai depender de muito do canal, de quanto a pessoa está colocando ali. Tem canais que colocam R$7, tem canais que colocam R$10. O meu que é o mínimo do mínimo, tá? Que eu coloquei ali. É só para as pessoas, como é que se fala assim, fazer um cadastro formal como membro. Então ali já tem muitas matérias praticamente já engatilhadas ali. Então quem quiser ver antes das outras pessoas, tá? Só virar membro. Então, voltando aqui. Então já dá para você ter uma ideia que eu tenho matérias gravadas falando sobre racismo já. E na parte de Shizuoka. Por incrível que pareça. Então você vê que o povo de Shizuoka também já não está querendo muito mais estrangeiro. Então assim, tá levantando aquela bandeira anti, como é que se fala assim, anti-estrangeiro, e tá se alastrando pelo Japão. Logo logo, dependendo, vai começar a dar atrito. E atritos feios em relação a esse tipo de coisa. Né? Mas de qualquer maneira, vamos começar aqui. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo. E se for no TikTok, clica no rosto do bonitão ali. E vamos lá. A cidade de Senboko, no estado de Akita, emitiu uma ordem de segurança de emergência para a área de Kamihino-Kinai, rapaz, nomezinho miserável, né? Na cidade de Nishiki, nos arredores da cidade, após fortes chuvas terem causado o transbordamento de um rio na cidade. Aproximadamente 20 pessoas estão presas nas suas casas e outras estruturas, e os esforços de resgate estão em andamento. A ordem de evacuação abrange 185 famílias e 378 pessoas.
E até agora não tem relatos de, como é que fala assim, de vítimas, menos mal. Mas já dá para você ter ideia que vai ter locais que o bicho tá pegando. Eu gosto de trazer esse tipo de coisa porque quebra o paradigma que se aqui onde que eu tô morando tá com sol bonito, então o resto do mundo tá com sol bonito. Não, não é. Tá? Não é porque não está acontecendo nada conosco que não está acontecendo algo com outra pessoa. Tá? Então nós temos que ter, como é que fala assim, esse mínimo de bom senso. E muita gente não tem. Esse é o grande problema. Né? E muito, eu percebo nisso porque pelo determinados tipos de comentários que aparecem assim nos vídeos, né? Ou mesmo mensagens que me mandam. Então nós temos que ter, eu acredito, um mínimo de bom senso, tá? Mas, né, não dá para exigir bom senso dos outros, não dá para exigir algo que a pessoa não tenha. A pessoa só vai te dar aquilo que ela tem. Tá? Então, é aquela velha história. Se tem pessoas do seu lado que só te dão desprezo, pô, não adianta que você querer fazer de tudo pela pessoa, não adianta você querer dar amor para essa pessoa, que ela não vai te dar, porque ela só tem desprezo para você. Acordem, pelo amor de Deus. Parem de... garganta pegando. Né? Parem, pelo amor de Deus, de querer forçar uma situação que, dependendo, nunca vai existir. Tá? Tenham um pouco mais de amor próprio. Pô, muita gente entra em depressão porque falta amor próprio. Ele quer muito dos outros. Eu quero, eu quero, eu quero. Mas o que ele tem para ele mesmo? Dependendo, ele não tem nada para ele. Como fala aqui em termo japonês, é carapo. Tá? Ele é vazio. Então, só tomem cuidado com esse tipo de coisa. Tenha um pouco mais de amor próprio. Amor próprio não quer dizer que você vai ter que desdenhar dos outros. Até porque existe a tal da empatia, etc. Mas você tem um pouco de amor próprio, você se protege, se blinda de muita coisa. E tem muita gente filha de uma puta por aí. Tá? Então vamos aqui. A Agência Japonesa de Cooperação Internacional deve designar ao menos 4 cidades do Japão como cidades natais de certas nações da África na Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento Africano, que começou hoje. Programado. A agência que auxilia na implementação da assistência em desenvolvimento de países em desenvolvimento, no caso, designará a cidade de Nagai, no estado de Yamagata, para a Tanzânia, Kisarazu, para a província de Tiba, para a Nigéria, a Sanjo, no estado de Niigata, e para a Gana, Imabari, no estado de Ehime. Né? E Gana para Imabari e Ehime para Moçambique. Olha aí. Então já dá para você ter ideia que esse povo vai amar isso. Né? Por meio de acordos, o Japão busca fortalecer intercâmbios com respectivos países africanos, conectando oficialmente municípios que já possuem relações com essas nações. Mas por que disso? Antigamente existia? Existia, mas não era tão forte. Por que não era tão forte? Porque o Japão estava próspero, então não fazia muita questão não. Mas como a parte geopolítica da Rússia e da China, eles estão adentrando muito na parte africana, os outros países, né, Japão, outros países e ocidentes também estão indo para lá. Porque para não deixar, briga geopolítica é uma bosta mesmo, né? Para não deixar, como é que se diz, a Rússia e a China ganharem poder nesses locais. Só para você ter ideia, tá, como é que a coisa é. A Rússia, em relação à China, já deu tanta assistência para a África que tem alguns locais da África, se você falar mal do Putin, você cria briga. O Putin para os africanos ali em determinados locais, não são todos, tá? Presta muito bem atenção antes de você fazer comentário, tá? Tentando falar alguma coisa que não existe, tá? Porque existe muita gente fazendo isso. Tem locais na África que se você falar mal do Putin, o Putin é quase um deus para eles. Meu, você quer briga. Quando deu o início da guerra da Ucrânia ali, acompanhei em alguns fóruns, os africanos defendiam o Putin com unhas e dentes. Mas era uma coisa ferrenha. Se você falasse mal do Putin, imaginasse falar mal dos caras. Os africanos já vinham em defesa do Putin em peso, mas é em peso mesmo.
Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa é. Tá? Então o Japão, para não ficar para trás também, começou a adentrar. Ainda mais, ele já tinha uma certa parcela, mas não era tão expressiva. Agora o negócio está ficando maior. Tá? Então aqui no Japão, daqui para frente, se você começar a ver mais africanos no Japão, não assuste. Tá? Até porque os caras se destoam, como é que fala assim? Se destacam na multidão. Você vê esse bando de nego branquelo aqui, você vê uma pessoa de cor ali, como é que você fala? A pessoa se destaca, querendo ou não. Por mais que pode aparecer algum tonto falando, ah lá, o japonês é racista. Não, estou comentando questão de visualização, pô. Tá? Então, se você começar a ver mais pessoas assim, pô, não estranhe, tá? Porque são as conexões que o Japão estão fazendo daqui para frente. Então já estou trazendo essa parte geopolítica também para você. Tais laços que sirvam como base para trocas bidirecionais de recursos humanos contribuirá para o interesse nacional do Japão em promover pessoal que possa ser um elo com a África, dadas as expectativas de que a população do continente desempenhará um papel fundamental no desenvolvimento global à medida que eles continuam a crescer. Olha só essa frase, isso aqui é para dar risada. Tais laços que sirvam como base para trocas bidirecionais de recursos humanos. Então você já sabe que vai entrar muito africano aqui para trabalhar. Só que eu não sei que interesse vai ter de japoneses ir para lá para trabalhar na África. Por isso que eles falam bidirecionais, dois lados, vai e volta. Tá? Mas pro lado de cá, dependendo da situação, o Japão vai começar a abrir, vai dar mais vistos de trabalhos para os africanos. E aí? Tá? Então, dependendo, vai ser mais uma nação que, dependendo, vai começar a crescer aqui no Japão. Tá? E os números dos brasileiros só tem caído. Então, você já sabe, dependendo como é que a coisa vai ficar para os brasileiros. Tá? Eu falo assim porque, se você olhar a estimativa de que o número de brasileiros vem caindo no Japão, não vem aumentando, entre aspas, tá? Se uma pessoa ela montar um negócio no Japão voltada só para brasileiros, ela está fadada a quebrar. Então ela vai ter que aprender a língua e montar um negócio em escala assim, para todo mundo. Não um nicho restrito. Porque tem muita gente que monta um negócio só para o nicho restrito brasileiro. Porque não entende japonês, etc. Então não consegue abrir, como é que se fala assim, um leque de possibilidades. Não querem, como é que se fala assim, fazer registro de um negócio formal. Querem viver na informalidade. Então eles têm que se sujeitar a ganhar menos do que poderia ter uma outra gama de ganho. É muito complicado. Você viver na informalidade no Japão, isso é diferente do Brasil. Tá? Porque no Brasil todo mundo fala a língua, então tá todo mundo aberto para. Só que no Japão não. Então, se você vai viver na informalidade aqui, seus ganhos serão muito menores. As restrições serão maiores. Isso é bom? Pô, não. Para qualquer negócio isso é horrível. Tá? Porque se você tem um negócio, você poderia estar anunciando em vários sites japoneses, né, o seu produto, etc. E muita gente se interessa por aquilo, acaba se interessando. Acaba a pessoa perdendo esse tipo de oportunidade. Então tem muitas coisas que as pessoas perdem a oportunidade de grandes ganhos, porque tem muitos profissionais bons brasileiros no Japão. Tem muitos cozinheiros bons, tem muitos confeiteiros muito bacanas. Só que é aquela velha história. Pela pessoa não montar um negócio formal, se ela apresentar os negócios dela via internet e a polícia pegar, pô, a pessoa vai em cana. Se a Receita Federal, o Leão, no caso, pegar essa pessoa, ela tá lascada na parte das multas. Porque a Receita aqui no Japão, ele costuma fazer xerabeiro. E eles pedem, xerabeira é a investigação, tá? Eles pedem de pelo menos sim os últimos 5 anos. Então se a pessoa não apresentar nada dos últimos 5 anos, ela vai tomar uma multa referente no mínimo aos últimos 5 anos. Pelo que eu tenho visto aqui no Japão, grandes empresas têm tomado multas de 10 anos por não apresentar aquilo que a Receita pede. Então tem acontecido várias coisas que não vale a pena você viver na informalidade no Japão.
tá, nesse ponto, porque aqui a polícia fica atrás. A polícia, ela tem a divisão cyber dela, a cyber divisão, que ela fica no meio do, como é que se fala assim, das redes sociais, vendo o que cada nacionalidade está fazendo, esse tipo de coisa. Tem. Tá? Como já saiu várias matérias, eu trouxe aqui várias matérias em relação a isso. Então você quer montar um negócio, você quer ter as coisas no Japão, porra, tenha, não há problema algum, mas monte um negócio. Tá? Registre esse negócio. Ah, japonês, eu não sei como fazer. Pô, tem vários brasileiros já trabalhando com contabilidade que podem te fazer isso. Tá? Que podem te ajudar. A Viviana Makiyama, ela não me conhece, tá? Eu tô fazendo jabá, mas ela não me conhece, ela nem sabe que eu existo. É uma dessas pessoas que estão sempre postando vídeos falando sobre esse tipo de coisa. Então você já sabe que ela ali, ela tem um escritório. Tem uma outra pessoa, tá? Como é que fala? Uma mulherzinha que tem um cabelo um pouquinho mais lourinho, eu não sei o nome dela, tá? Também, tá? Que começou a postar os vídeos. Não é nada assim expressivo a quantidade de vídeos. Então ela acaba não ganhando visibilidade. Ela deveria postar mais vídeos para ganhar mais visibilidade. Mas não posta. Então o que acontece? Até eu não lembro, então não consigo indicar essa pessoa. Tá? Tem uma outra também, tá? Que ela tem bem um rosto de descendente mesmo assim. Começou a fazer também. Eu acho bacana esse tipo de coisa, pô, bacana. Quanto mais, como é que se fala assim, opções o brasileiro tiver de serviços, pô, isso é muito bom. Tá? Porque nem sempre uma pessoa consegue absorver tudo, porque fica muito serviço para ela. Então não adianta nós queremos dar uma de, como é que se fala assim, gananciosos, querer tudo para nós, que vai acabar saindo serviço porco. Acaba, querendo ou não, tá? Você vê em fábricas que tem o sistema de regras muito bem redigidas ali, mas quando entra em épocas que estão em alta, o serviço está muito corrido, aquelas regras, elas são burladas. Começa a sair serviço porco. Por causa do quê? Excesso de serviço. Não dá para dar conta. Eles não dão conta de prestar 100% de atenção. Então isso acontece na vida das pessoas também. Por isso que nesse meio tempo eu não acho ruim de ter mais canais falando, como é que fala assim, de notícia, etc. Muito pelo contrário. O que a pessoa não consegue absorver aqui, ela absorve no canal do lado, do amiguinho do lado, não há problema. Só que o grande problema é a forma que passa. Tá? Não adianta querer ficar iludindo as pessoas com coisas muito bonitas, porque quando chega aqui e vive a realidade é pior. Tá? Aí você vai ter, no caso assim, aquele karma porque você enganou uma pessoa. Porque existe esse tipo de karma, porque a partir da hora que você fala alguma coisa, a pessoa está confiando em você e chega lá, não é nada daquilo, pô, você enganou alguém. De forma direta ou de forma indireta. Tá? Então tem que se tomar muito cuidado com esse tipo de coisa também. Isso para quem gosta da parte espiritualista, etc. Então só tome cuidado com isso também. Tá? Mas continuando aqui. As autoridades locais esperam que as designações levem a um aumento na população de suas cidades, o que contribuiria para os esforços da revitalização regional. É aquilo que eu acabei de falar. Então nessas cidades, grande provavelmente vai aumentar o número de africanos. E os japoneses que já adoram, tá? Para não falar outra coisa, eles vão pular de raiva dessa altura. É fato? Pô, não tem como contestar. Tá? Mas continuando aqui. Só para vocês terem ideia, mais ou menos, como é que a coisa é. Fizeram uma pesquisa, tá, com estrangeiros aqui no Japão, isso já tem um certo tempo, em relação à abordagem policial. E no meio dessa pesquisa foi constatado que estrangeiros com tom de pele mais escuros, eles recebiam abordagens policiais 2, 3 vezes mais do que uma pessoa com tom de pele clara. Por incrível que pareça. Então se tem já tem aquele paradigma que pessoas de cor, se eu falar o YouTube vai me dar um strike, então eu não posso falar. Tá? Mas existe esse paradigma aqui. Então você acha que com esse tipo de coisa essas cidades elas vão ficar felizes? Elas não vão. Tá? Mas de qualquer maneira é a tendência que vai acontecer. Eu já estou trazendo para você de antemão. Tá?
Discussões entre as partes relacionadas com como os prefeitos das cidades e representantes das embaixadas dos 4 países estão programadas para ocorrer na quinta-feira durante 3 dias do TICAD. O evento, que teve início em 93 como uma conferência internacional centrada no tema do desenvolvimento da África, marcará sua 9ª abertura em Yokohama hoje. Já marcou, né? Já teve, né? A conferência anterior foi realizada na Tunísia em 2022. Entre quarta e sexta-feira são realizados diversos simpósios, além das reuniões e seminários. O primeiro-ministro Shigeru Ishiba também deve anunciar o plano do Japão para acelerar o desenvolvimento do corredor de Nacala, uma rede logística entre a Zamíbia e o porto de Moçambique, na conferência. Aí eu pergunto para você, vai ser dinheiro dado ou vai ser dinheiro emprestado? Porque nesse ponto aqui, começou dentro da África ali, eu não estou vendo lucratividade nenhuma para o Japão. E aí? Tá. Então por isso que eu levanto essas questões, porque o Japão ele tem muito o que fazer aqui dentro. Ele tem como é que fala assim? Ele tem muita coisa para fazer aqui, para melhorar aqui dentro. Porque ele tem que trazer mão de obra para cá, para alavancar os empregos aqui dentro, porque a coisa está ficando feia aqui dentro na parte de emprego, tá? Então, se eles não fizerem, não trazerem investimento de capital para cá, a coisa fica complicada. Mas você vê, aí agora o Shigeru Ishiba já pegando 1,5 bilhão e mandando para a África, em vez de usar isso aqui para poder aumentar o investimento de capital aqui nas empresas aqui dentro. E aí? Então você vê que eles fazem muita política para fora e aqui dentro, porque olha só, ele pega, sem pestanejar, ele anunciou 1,5 milhão para a África. 1 bilhão. 1,5 bilhão para a África. Sem pestanejar. Mas quando é para cortar um imposto, nem que seja de forma temporária, para poder ajudar o povo, eles não querem fazer. Nem que seja de forma temporária, eles não querem. Então você vê o tamanho da palhaçada, o tamanho da sacanagem que está tendo aqui dentro. Então é aquela velha história. Os daqui podem se lascar. Os de lá, nós somos bonitinhos para ajudar. Porra, não faz sentido. Tá? É a mesma coisa, você tem sua casa, você tem seus filhos ali. Você vai pegar uma parte do orçamento da sua família, tá? E vai dar para o vizinho do lado, que também está necessitado. Só que nisso que você está tirando um pouco do orçamento da sua casa, pode ser que seus filhos possam passar fome por algum tempo. Porque no caso seria o orçamento daqui. Porque o imposto sobre consumo, ele está ligado à aposentadoria. E ajuda aos idosos. Tem muita ajuda aos idosos que eles não se falam diretamente, tá? No público em geral. Quando sai eu trago. Então você vê que existem muitas ajudas, você vê que tem ajudas que o governo dá para os idosos se alimentarem, os idosos que estão em asilo se alimentarem. Senão os idosos não teriam dinheiro para poder pagar aquela refeição. Por isso que eu falo para você que a forma que você vai fazer sua aposentadoria vai te fazer toda a diferença. Porque aqui no Japão é uma vez a cada 2 meses. Então tem idosos que não têm esse dinheiro para se alimentar. Então uma parte da ajuda, né, para a alimentação desses idosos sai desse imposto sobre consumo. Só que muita gente não sabe disso. E fica criticando e etc. Então se o governo tira essa parte, uma parte desse imposto sobre consumo, pode ser que algum idoso passe fome. Porque dependendo do governo pode ser que não tenha dinheiro. E aí? Só que ele pega o raio do dinheiro e dá para a África. Sendo que o povo aqui de dentro está se lascando. Por isso que eu falo que tem muita coisa errada no mundo. Tá? Mas de qualquer maneira são meus pensamentos. Tá? Ninguém precisa concordar com eles, muito pelo contrário. Mas de qualquer maneira, já saiba que daqui para frente, se você começar a ver mais africanos no Japão, não estranhe, tá certo? E eu vou ficando por aqui e mais do